Então, nós queremos agradecer inicialmente por mais essa oportunidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 8º, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, o item 9, escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Nós verificamos que é uma figura realmente forte, como Allan Kardec explica no comentário subsequente. Mas é preciso que o escândalo venha. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Não, quer dizer, o texto, ele é claro, no original, não quer dizer não que o escândalo vier, é que o escândalo venha. Porque nós sabemos que o escândalo, a finalidade dele, é para que haja uma transformação, uma modificação. Não havendo o escândalo, ninguém é conscientizado de que há necessidade de mudar alguma coisa, no sentido da moral, no sentido do bem, no sentido da normalidade. Portanto, o escândalo, Allan Kardec explica aqui que, em síntese, é o mal. O escândalo é o mal, quer dizer, então a pessoa, ela entrou na faixa do mal, ela entrou na faixa do escândalo. É preciso que ele venha exatamente para que as pessoas tomem consciência. E aquele que é motivo de escândalo, é a peça importante, nós devemos orar por essa pessoa. Orar por ela, porque naturalmente ela está sendo utilizada para que haja um crescimento na vida. E no mundo atualmente nós verificamos quantos escândalos há. E nossos irmãos, quer dizer, que estão distanciados do Cristo, eles praticam atos contrários à moral, à ética, e eles entram numa situação bem problemática. E nós sabemos que no Livro dos Espíritos há uma pergunta de Allan Kardec a respeito da barbárie. E os espíritos responderam a Allan Kardec que a barbárie ela é caracterizada por uma situação em que os legisladores legislam em causa própria. Vejam bem, esse é o maior escândalo que existe. Quer dizer, os legisladores legislarem em causa própria. Estamos em plena barbárie e, portanto, precisamos estudar a doutrina, divulgar a doutrina espírita, não para que as pessoas deixem as suas respectivas religiões, não há necessidade, porque Allan Kardec passou a vida toda dele, durante os 15 anos que ele trabalhou, que ele codificou a doutrina, tentando mostrar, quer dizer, conceituar religião, mostrando que o Espiritismo é uma filosofia porque busca as causas últimas, uma ciência que procura comprovação e uma filosofia de consequências religiosas. Portanto, uma filosofia, uma ciência de consequências religiosas. E o Espiritismo surgiu exatamente na época propícia. Por exemplo, no setor da fisiologia, o Claude Bernard fazendo experiências no laboratório com os animais, ratos, os camundongos, e o nosso amigo Auguste Comte, certo? Com o positivismo, quer dizer, o positivismo então precisava que o Espiritismo chegasse, porque o próprio Auguste Comte, a religiosidade dentro dele era muito grande. Tanto assim que ele depois caiu numa situação que aparentemente foi ridícula, em que ele fundou uma religião chamada Religião da Humanidade, e uma santa que ele escolheu foi a esposa dele.
Isso na época foi gerou um certo escândalo. E devemos nos lembrar que aqui no Brasil, na proclamação da República, todos os republicanos eram positivistas. E uma coisa curiosa, que na nossa bandeira está escrito ordem e progresso, mas a frase do Augusto Conte é amor, ordem e progresso. Então vejam bem o que acontece no mundo, como os espíritos perseguidores do Cristo interferem para que as coisas positivas sejam eliminadas. Como acontece, por exemplo, naquela frase do Horácio, uma sátira de Horácio, poeta romano, em que que todo mundo mens sana in corpore sano, tá certo? Mas como é a frase que o Horácio deixou? Orandum mens sana in corpore sano. Quer dizer, orando, rezando, o corpo, a mente sana, um corpo são. Orando. Eles retiraram a frase, retiraram este trecho. Isso para que nós possamos verificar que realmente, por enquanto, nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas, graças à divina providência, já está se transformando em regeneração. E as crianças que estão nascendo aí, nós temos certeza que já vão modificar o mundo. E os espíritos que, naturalmente, estão prejudicando. E nós nos lembramos aqui do livro recentemente lançado, recebido pelo nosso André, Luiz, do espírito do nosso Lúcio, demonstrando, quer dizer, que há muitos espíritos que atualmente eles não retornarão ao plano terrestre. Quer dizer, terão que ir para mundos inferiores para ajudar aqueles irmãos, como aconteceu conosco, com a vinda dos espíritos, os chamados exilados da capela. Quer dizer, a inteligência chegou a tal ponto mas a moralidade estava a ponto zero. Os espíritos foram recambiados, mandados para a terra, a fim de que os terrícolas pudessem aprender alguma coisa. A doutrina espírita, quer dizer, nós estamos comemorando o Sesc Centenário, no ano de 2007, 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançou em Paris o Livro dos Espíritos, a primeira edição. Portanto, 150 anos, quer dizer, faz pouco tempo que o Espiritismo surgiu no nosso planeta. E precisamos, nós que estamos ligados à doutrina espírita, precisamos nos esforçar para que não haja escândalo da nossa parte. O que é o escândalo em relação ao espírita? Em primeiro lugar, não estudar a doutrina. Em segundo lugar, ele criar ideias novas, querer introduzir pensamentos novos, contrários aos princípios doutrinários. Isso é escândalo. E nós precisamos ter cuidado, por exemplo, nos tradutores. Os tradutores e revisores de livros precisam ter muito cuidado quando colocam notas de rodapé. Notas de rodapé, porque outros tradutores de outras línguas poderão acrescentar alguma coisa antidoutrinária. Portanto, nós deveremos nos limitar a apenas as notas de explicação com relação aos termos em determinada língua, correspondentes àquela outra em que o livro está sendo traduzido, mas não comentar, porque aquilo é perigoso. Outro fará comentário em seguida, quando a tradução for elaborada por um outro nosso irmão de outro país. Então, escândalo há diversas formas. E quando ocorre o escândalo, quer dizer, esse flagrante de escândalo,
esse flagrante, o que nós temos é que orar, certo? Do ponto de vista histórico, nós lembramos muitos fatos. Por exemplo, o nosso Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte, nós sabemos, o irmão X, o espírito de Humberto Campos, há uma mensagem dele em que mostra quando o Bonaparte veio para o corpo, ele foi trazido nos braços do espírito que depois nasceria com o nome de Leon Hippolyte Denisard Rivaio, Allan Kardec, nome que ele adquiriu, não é um pseudônimo, nem um criptônimo, mas um nome que era dele na época dos druidas, nas Gálias. O que aconteceu com Napoleão Bonaparte? Ele nasceu para ajudar a doutrina espírita. Quer dizer, Allan Kardec iria nascer, tá certo? Logo no ano de 1804, e exatamente na data prevista, o Livro dos Espíritos seria lançado, e Napoleão nasceu para ajudar, mas ele falhou na missão dele. Por quê? Por causa do orgulho. Então nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o orgulho pode fazer com que nós tomemos caminhos diferentes. E o caso do Napoleão Bonaparte, a gente vê o fim, o que aconteceu com ele no final, quer dizer, aquela derrota na ilha de Santa Helena. Os pesquisadores descobriram que ele foi envenenado com arsênico, e uma coisa séria. Mas então um escândalo do ponto de vista histórico, que nós deveremos lembrar. E tantos outros que ocorreram, indivíduos que nasceram para ajudar o cristianismo progredir, e eles introduziram ideias novas que deturparam os princípios doutrinários. Porque se nós seguirmos o Evangelho, o que o Cristo trouxe, nós não precisamos de mais nada. A nossa felicidade está ali. Não há necessidade de psiquiatra, de psicólogo, não há necessidade de nada. O Cristo trouxe tudo. E Allan Kardec, com os espíritos superiores, vieram trazer as explicações das quais nós necessitávamos. E Allan Kardec, uma coisa importante nele, é que ele se preocupou apenas com a moral do Cristo e deixou o Cristo histórico de lado. E nós temos visto ultimamente a quantidade de livros que tem saído, e que o povo, as edições sucessivas, os editores satisfeitos porque estão ganhando muito dinheiro, com livros que trazem capítulos que giram em torno da vida do capítulo histórico do Cristo. Então vejam a sabedoria de Allan Kardec. Ele se preocupou apenas com a moral do Cristo. Isso é muito importante, porque se ele se preocupasse com o Cristo histórico, nós estaríamos hoje polêmicas atrás de polêmicas. Então, vamos verificar e vamos orar para que não sejamos objetos de escândalo.